Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ariane Dantas, eu sou escritora e leitora. Neste vídeo eu vou continuar a falar dos meus livros preferidos de 2024. Se você não viu o primeiro vídeo, clica no primeiro link da descrição e conheça os 6 primeiros livros da minha lista. Então vamos continuar. O 7º livro da minha lista é O Baú de Faustina, que para mim foi uma grande descoberta de 2024. Neste livro, a autora Valéria Silva conta a história de sua mãe Faustina, que nasceu, constituiu família e viveu por muitos anos na zona rural de Teresina. E como uma moradora da zona rural de décadas passadas, Faustina vivenciou a seca, a pobreza e outras dificuldades vividas por mulheres. Eu me emocionei muito com a história, porque além de se passar na minha terra natal, é muito parecida com a história da minha mãe, das minhas avós e de outras mulheres da minha família. Eu inclusive emprestei o livro para minha mãe, que leu em menos de 2 semanas, que também se identificou e chegou aqui falando sobre a história. O próximo livro é Quem Sabe Um Dia, que eu li na versão digital. A autora do livro é a Lauren Graham, que é a atriz que interpreta a Lorelai Gilmore na série Gilmore Girls, uma série que eu já vi umas 500 vezes, que eu sempre volto quando preciso me distrair, que eu preciso não pensar muito nas coisas. O livro Quem Sabe Um Dia também foi outro caso de identificação. Eu comecei a leitura por causa da atriz, ou talvez a personagem, e me surpreendi com a escritora. Esse é um livro divertido e emocionante ao mesmo tempo. A protagonista, que também é narradora da história, luta em Nova York para ter sucesso como atriz. E em sua narração ela mostra as dificuldades que os artistas enfrentam para ter algum reconhecimento, para ter resultados nesse meio, para conseguir viver da arte. O outro livro que eu trouxe foi 100 Anos de Solidão. Este livro, do colombiano Gabriel García Márquez, é muito conhecido. É outro clássico da literatura que consta da lista de quase todo mundo que gosta de ler. Esse livro consta da minha lista de leitura há muito tempo. E eu comecei em 2024 dizendo que finalmente eu ia tirar esse livro da estante e da minha lista, porque eu ia começar e concluir essa leitura. E quando eu peguei para ler, foi justamente quando saiu a notícia do lançamento da série da Netflix. Quando eu terminei a leitura, eu comecei imediatamente a ver os episódios da série que estão disponíveis na Netflix. E, aliás, eu recomendo muito. 100 Anos de Solidão, que é um livro representante do realismo mágico da América Latina, conta a história da família Buendia, atravessando gerações, iniciando ali com a união de José Arcádio Buendia e Úrsula Buendia. Para mim, a personagem principal da história é a Úrsula, a matriarca da família, que vive por anos tentando manter a família em pé, mesmo quando ela própria já não tem mais o vigor e a força de antes. Vemos que ao longo do tempo, a história de cada personagem vai se repetindo nos novos membros da família, o que só confirma o que a Úrsula gosta de dizer, que a história dá voltas, que a história faz círculos. Eu confesso que eu demorei algumas páginas para me apegar à obra, mas depois foi difícil parar de ler. Uma coisa complicada para mim foi, às vezes, reconhecer os personagens de cara, porque todos eles têm o mesmo nome, ou José Arcádio, ou Aureliano, ou Úrsula, ou Amaranta. Os nomes se repetem, eles usam os mesmos nomes para os filhos, os netos, que acabam tornando uma grande confusão. O 10º livro da minha lista é Você Me Espera para Morrer, da escritora Maria Fernanda Elias Maglio. Este também eu li na versão digital e também me impactou muito. Nele há 2 vozes narrativas, uma de um narrador em terceira pessoa e a outra da Ilana, que é a personagem principal, que conta sua vida de adulta numa carta para sua irmã gêmea Aline, que foi embora para a Alemanha. Ela escreve essa carta num caderno, mas não tem esperança de entregar para sua irmã, que ela nunca mais viu, que ela não sabe se vai voltar. E um ponto importante da história é que quando eram crianças, a Aline, a irmã que foi embora, perguntou para a Ilana se ela ia esperá-la para morrer juntas. Mas talvez a Aline tenha se esquecido da promessa, ao contrário de Ilana, que não esqueceu da promessa e vive à espera da irmã. Essa é uma história muito triste, muito tocante, sobre silêncio, sobre solidão, sobre nossas escolhas, sobre o que os atos das outras pessoas fazem nas nossas vidas. Saindo um pouco das obras literárias, eu incluí na minha lista 2 livros não literários. O primeiro deles é o Para Ler como um Escritor,
da Francine Prose. Neste livro, a autora, que é dos Estados Unidos, orienta escritores iniciantes e pessoas que gostam apenas de ler a ler com outros olhos, a ler observando e analisando como outros escritores, grandes escritores de grandes obras, escreveram os parágrafos, escreveram as frases, escreveram diálogos, gestos, fizeram descrições. Eu achei muito interessante pensar nessa forma de ler. Já fazia um pouco isso, não metodicamente, não assim analisando cada frase, analisando cada parágrafo, mas quero fazer isso com os livros que mais admiro. E essa ideia só reforça a necessidade que nós escritores temos de aprender com as pessoas que escreveram antes da gente. Eu tenho apenas uma observação sobre esse livro, é que as referências que a autora traz não incluem a literatura brasileira, o que era de se esperar. Ela não traz trechos de obras apenas de língua inglesa, inclusive ela se refere muito a autores russos. Mas, para mim, alguns trechos que ela cita como geniais, para mim não pareceram tanto assim, para mim não fizeram tanto sentido. Eu penso que talvez seja por causa da língua, da tradução, e eu queria que alguém fizesse esse mesmo exercício que ela fez, considerando autores brasileiros, considerando livros da literatura brasileira. O outro livro não literário que eu incluí nessa lista foi o Romancista como Vocação, de Uraki Murakami, que é um famoso escritor japonês. No livro, ele relata sua experiência, sua trajetória na escrita, desde o dia em que, por acaso, ele resolveu escrever um romance que foi premiado e teve a chance de ter sua primeira publicação. Foi aí que ele começou no mundo da escrita e largou o bar que ele administrava junto com a esposa no Japão, e depois de um tempo ele se mudou do Japão para tentar outras oportunidades fora do país. Eu sempre acho interessante conhecer as histórias de outros autores, ver como é que eles se tornaram escritores, como foi o começo da carreira, as dificuldades que eles enfrentaram, como eles conseguiram avançar nessa carreira tão complicada. Muitas dessas histórias me deixam com esperança, outras nem tanto, outras me deixam triste, sem esperança alguma. Mas uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu lia é que esse livro deve ter causado alguma polêmica, especialmente no Japão, pela sinceridade como ele fala dos prêmios literários, dos editores e dos autores, da forma como ele fala especialmente do país dele. Então eu acho que deve ter causado algum burburinho. Eu pesquisei na internet, mas não encontrei nada, porque eu acho que aqui no Brasil a polêmica não seria tão grande assim. Então é isso. Essa foi a minha lista com os livros preferidos de 2024. Eu poderia incluir mais livros, porque eu li muita coisa em 2024 e gostei de muita coisa também. Deixa aí nos comentários se você leu algum desses livros que eu citei, ou se você leu algum outro livro que foi muito tocante, muito impactante em 2024. Desejo um feliz ano novo para todo mundo, um ano que a gente possa conhecer e contar muitas histórias felizes. Obrigada por sua companhia e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!